Salve, salve, empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Nós estamos aqui para mais um episódio, mais uma história emocionante, muitas viradas de chave, muita coisa interessante para você ouvir um pouquinho da história dele. Eu vou deixar ele se apresentar. Já mora no Canadá há alguns anos, tem uma história de Brasil, de negócios no Brasil, mas ele vai contar um pouquinho mais da sua história. Seja bem-vindo, Eldo. Muito bom ter você por aqui. Importado do leste do Canadá, mora aqui com a gente em Manitoba. Mas conta um pouquinho pra gente, quem é o Eldo? Bom, Samuel, primeiro obrigado por me receber aqui, né? A gente se encontrou faz alguns meses aí, você falou do podcast, queria conversar, enfim, deu certo, né? Sim. Bom, quem é o Eldo? Assim, eu falo que eu sou uma pessoa, eu gosto de ficar no meio, sabe por quê? Porque eu vim do meio do mundo, eu sou do Amapá, a minha cidade, não sei se você sabe, ela é cortada pela linha do Equador. Então, não sei, não o sabia. Amapá é fácil de encontrar no mapa, se você, Macapá, de onde eu venho, você vai no mapa, você procura a linha do Equador, aí você procura o Rio Amazonas, quando eles se cruzam, ali é Macapá, e eu morava no hemisfério norte, lá já no Brasil, no hemisfério norte, do Brasil e do mundo, obviamente, e trabalhava uma época no hemisfério sul. Então eu cruzava o mundo todo dia para trabalhar, morava no meio do mundo. Hoje a gente está aqui em Winnipeg, Manitoba, né? A gente está em Manitoba, eu estou morando em Winnipeg, que é o meio do Canadá, né? Então a gente está bem no meio de tudo ali. E eu vou aproveitar para mandar um abraço, né, para nossa amiga, nosso amigo Patrick, né? O Patrick e a Giza, um abraço para vocês aí que fez essa conexão. A Giza e o Patrick falaram assim, ó, estamos chegando amigos nossos aí, você recebe eles aí com muito carinho, que são pessoas especiais. A propaganda foi alta, viu? Correspondida. Eldo, me conta aqui, a gente está no Canadá, a gente vai chegar lá nessa parte da história, dos desafios e de como é empreender aqui, mas vamos voltar um pouquinho, eu fiquei curioso nessa parte aí do Amapá, como é, eu não conheço essa região, você cresceu lá, morou lá, como é que como foi a sua vida no passado? Tá bom. Bom, eu sou filho de amazônidas, né? Nós somos do Amapá, tá na Amazônia. Sim. Meus pais nasceram no interior do Pará, numa ilha chamada Ilha de Gurupá. Então é muito comum lá na Amazônia, na região que eu venho ali do norte, ali do Brasil, que as pessoas com uma certa idade vão para a cidade para poder estudar. Então meus pais cresceram até uma certa idade no interior e foram jovens para Macapá, na cidade maior que tinha, não era Belém, porque Belém, apesar de ser do Pará, como a cidade dele, era mais longe. Uhum. Então, minha mãe foi para Macapá com 10 anos para trabalhar como babá na casa de alguém. Olha. Porque minha avó teve 10 filhos. Cada avó minha, cada lado teve 10 filhos. E aí não tinha como lá no interior ter estudo, então mandou minha mãe para estudar na cidade. Minha mãe ficou morando na casa de uma família, onde ela foi babá para ajudar com a família ali e foi estudando e tudo, e depois virou professora de alfabetização. E o meu pai, acho que foi com 18 anos que ele foi para Macapá, também a mesma coisa, ele trabalhava com o pai dele no interior, meu avô trabalhava com comércio, criava gado não, mas porco, galinha, aí vendia. Animal. Comprava uma coisa aqui, vendia, já era empreendedor, né? Uhum. Não sabia ler, sabia fazer matemática porque precisava no negócio, ali. Né? Meu pai morou lá até os 18, mais ou menos, foi seringueiro, trabalhava na floresta, caçava, enfim. E aí se conheceram, e aí em 79 nasceu o Eldo, e fiquei no Amapá, morando lá assim, a vida inteira, assim, a infância e a adolescência quase toda, e com 17 anos eu saí de lá para estudar. Então foi quando eu saí de Macapá pela primeira vez para estudar, e aí fui fazer vestibular. Antes de vestibular eu fiz escola de cadetes do Exército, então eu fiquei um ano... Aonde? Não, na SpaceX, em Campinas. Uhum. Era para ficar um ano, eu fiquei 4 ou 5 meses, porque eu falei, cara, eu não quero ser militar, eu queria fazer vestibular, queria ir para engenharia, aí voltei para minha cidade para estudar, para terminar ali o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, e aí depois, no final de 96, começo de 97, eu entrei na faculdade em Campinas, em São Paulo. Então, assim, com essa idade, 17 para 18 anos, foi quando eu saí definitivamente da casa dos pais e fui estudar, fui seguir minha carreira acadêmica, assim, minha carreira profissional, digamos assim. Você teve esse contato aí com seus avós, com seu pai de business, né? De negócio, ali naquela rotina. E isso te influenciou na escolha do curso? Você fez, quando você cursou alguma coisa na área de gestão? Samuel, eu vou te contar uma história, minha mãe sabe dessa história. Talvez ela vai saber depois de ver esse vídeo. Quando eu fui para a escola de cadete, eu não queria, depois de um certo tempo, eu falei, eu não quero ser militar, eu não quero essa vida militar.
Mas, pô, eu vim pra cá, fiz um concurso, passei, vou falar que eu vou voltar pra lá. Por que você vai voltar, né? Eu falei, não, aí tinha o meu tenente do meu pelotão, ele era engenheiro químico. Ele tinha feito engenharia química e depois virou militar. E aí eu perguntei pra ele, tenente, o que é que faz engenheiro químico? Ele falou, tem que ser bom em matemática, química, física, não sei o que e tal. Trabalhar com isso, com indústria. Pô, no Amapá não tinha indústria, não tinha a nossa vivência, ela era ser funcionário público, Sim. Enfim, ser professor. Aí eu falei, pai, eu não quero ficar aqui, mas você quer fazer o quê? Filho, eu quero fazer engenharia química. Por que eu queria fazer engenharia química? Porque eu gostava de matemática, de física e química. Encaixou no perfil. Eu falei, olha, eu quero fazer isso aqui. Bom, uma vez que você falou, eu tive que cumprir. Você saí para fazer engenharia química e fiz engenharia química. Me dei bem no curso, assim, foi um curso que eu gostei muito, é muito difícil, mas eu gostei muito. Eu me formei e fui trabalhar numa indústria química. Então, assim, minha carreira começou nessa parte mesmo. Eu escolhi meio que, por acaso, a carreira. Mas desde o meu segundo ano da faculdade, falando do empreendedorismo, eu fiz um curso chamado Empreendedorismo Voltado para Engenheiros. Olha. Foi a primeira vez que eu pensei nisso, assim, eu estava com 19 anos. E aí fiz esse curso e pensei, tá aí, eu quero um dia ter meu business, eu não quero só ser funcionário, eu tinha essa na cabeça, eu coloquei isso na cabeça desde então. Mas foi um pouco assim que entrou o empreendedorismo para mim. Engraçado você falar isso, porque não é... A gente vê muitos cursos, de modo geral, eles não ensinam gestão. Eles ensinam medicina, eles ensinam ter várias áreas, mas você pensar como um dono de negócio, não são todos que têm essa instrução, né? De mostrar a profissão, uma carreira como um negócio, como um business, né? Como montar uma clínica em vez de ser só um médico, né? Você sabe aquela música do Pink Floyd, We Don't Need No Education? Another Brick in the Wall? O sistema educacional, acho que, eu não vou generalizar, mas tem muito lugar, tem muito, talvez, ainda é assim hoje, talvez tenha mudado ou não tenho muita certeza, mas a gente precisa, a sociedade, seja Brasil, Canadá, Europa, qualquer lugar, ele precisa das carreiras. Ele precisa de engenheiro, precisa de advogado, precisa de médico, de dentista, precisa... E aí, quem vai produzir isso aí? O mundo acadêmico. Sim. Então, é importante estudar e formar essas pessoas. A gente vai precisar também dos empreendedores, dos negócios. Então, assim, a faculdade, eu vejo muitas vezes que ela é muito voltada a colocar another brick in the wall, colocar outro tijolo na parede, que é a sociedade que a gente vive hoje. Sim. A gente precisa dessas carreiras. Mas eu sempre brinco, eu fui professor, depois eu posso contar um pouco disso, mas eu fui professor universitário durante um bom tempo, e eu falava para meus alunos assim, eu acho que eu falei algumas vezes assim, olha, nessa sala aqui todo mundo vai ser bem sucedido. Porque vai ter aqui de 30 alunos, 40 alunos, acho que era isso, 30 alunos. 5 ou 6 ali que vão ser muito bons, assim, academicamente, vão virar, de repente, um professor, um pesquisador e tal. Aí vai ter os outros 25, vão ter ali uns 22, 23, que vão ser os profissionais dessa carreira. Vão ser os engenheiros, bons engenheiros, que vão trabalhar ali nessa carreira mesmo, né? Ou outras carreiras associadas. E vai ter ali uns 2 ou 3, que é o pessoal que está lá no fundo, que não quer saber nada de aula, mas é o que tem o social, que consegue fazer conexões, amizade e tal. E vão ser os empresários que vão contratar todos os outros 22 aqui da frente. Que vão contratar a consultoria do cara da primeira fila aqui. Então, assim, ser empreendedor não é para todo mundo. Sim. No sentido de você montar uma empresa, de você... Mas todo mundo pode ser empreendedor na sua carreira. Você pode ser um engenheiro numa fábrica que tem uma cabeça de empreendedora. Sim. Ou ser um dentista que tem uma cabeça de empreendedor, assim, de se divulgar e tudo. Não necessariamente você pode ter sua clínica, você pode ser empreendedor dentro de se recebendo um salário também. Sim. Porque uma das características do empreendedor é a gestão. E você pode fazer a gestão do seu consultório, dos seus clientes, dos seus pacientes. É a habilidade de gerir ali. Porque isso é uma das coisas que a gente vai falar lá na frente. As carreiras... tem muita gente que eu converso para trazer aqui no podcast. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou empreendedora. Aí eu falo assim, empreendedor, se você acorda cada mês com desafios de se superar, de conseguir vender, de conseguir colocar sua marca, você como marca se anunciar, você é um empreendedor, né? Não é, a menos que você receba um salário. Você recebe um salário todo mês, certo? Então, aí você trabalha para alguém. Mas quando o desafio da conquista é sua pessoal, é o seu negócio, né? Sua atividade. Então, essa foi a primeira vez, Eldo, que você conversou com seus pais sobre mudança, né? Sobre sair de casa
E você falou que você foi para o sul, para São Paulo, né? Sim. E como é que foi essa receptividade? Falei assim, olha, tô mudando, tô saindo daqui, vou estudar fora. Foram tranquilos? Eles nunca me falaram não nesse sentido, quando a gente fala em termos de crescimento profissional e tudo. No caso ali era acadêmico ainda, né? Mas já ia virar uma profissão. Mas hoje estou chegando na fase do meu filho mais velho tá com 16, e foi nessa época mais ou menos que eu saí de casa, né? E eu sempre falo assim, eu quero que eles vão ganhar o mundo, que vão ter a vida deles e sair de casa porque a gente aprende muito nessa fase. E quando começa a pensar na imagem, a mala pronta ali para ele sair, para ir estudar, dá um aperto. Então, assim, com certeza meu pai e minha mãe tiveram esse aperto. A minha mãe, mas nunca falou não, meu pai nunca falou não, assim, não, é o seu sonho, a gente vai apoiar. Não tinha muitas condições financeiras, então eu lembro até uma história engraçada. Cheguei na faculdade, né? Isso já não era na escola de cadete, porque lá eu tinha um salário, eles chamavam de soldo, né? Mas era bem pouquinho, assim, não dava um salário mínimo. Mas na faculdade eu não tinha salário, eu estava full time, estudando o tempo inteiro. E aí ela falou assim, meu filho, é o seguinte, você vai... o seu orçamento aqui para refeição é R$5 por dia, o ônibus é tanto, o aluguel é tanto, tá? Eu vou te mandar isso aqui por mês. Eu falei, tá, mãe, mas aí R$5 por dia, como assim? Para almoçar, jantar e tomar café da manhã. Ela falou, olha, o bandejão da faculdade é $2, é R$2. Se almoça e janta lá, são 4, sobra R$1 para você comprar o café da manhã, assim, um pão ali, um café. Eu falei, tá, mas aí a diversão? Eu falei, o que você economizar da comida, você se diverte. Faz jejum, você faz um jejum e... Então eu consegui ser magro por um bom tempo. mas assim... então assim, a grana era curta, mas a educação financeira já estava ali de certa forma, né? Porque minha mãe é professora, foi professora, como eu disse, de alfabetização, assim, funcionária pública, não um salário alto. Meu pai, ele foi empreendedor a vida inteira, assim, no sentido de que ele trabalhou para uma indústria, para uma fábrica até 86. Quando ele tinha 7 anos, ele morava em outra cidade, ele ia e voltava a cada 2 semanas, ele trabalhava numa mineradora, ele dirigia caminhão e tudo. Mas ele foi pedreiro lá atrás, trabalhou com obra, morou na Guiana Francesa um tempo, trabalhando como pedreiro, para arrumar uma grana. Com essa grana ele voltou para Macapá, comprou um terreno, como ele sabia construir, ele fez uma casa, fez 2, botou para alugar uma, e depois comprou o segundo terreno. Então ele foi empreendendo dessa forma. Nunca teve um emprego formal, fora esse da indústria, que eu me lembro da indústria lá. Então a grana apertada, 3 filhos, depois 4 filhos, veio outro filho, um irmão mais novo. Então, assim, construíram a gente nesse sentido. E nunca falaram, não, vocês querem estudar? Eu nunca tive assim, mãe, eu quero comprar um livro. Ela nem perguntava quanto pode comprar. Eu quero comprar uma revista para ler da Turma da Mônica. Pode comprar. Então, assim, sempre a educação foi muito forte lá em casa, né? Sim, sim. Então assim, o empreendedorismo estava, de certa forma, ali. Minha mãe depois virou cabeleireira, montou um salão, depois se aposentou. Então, ela foi empreendedora também um tempo na vida dela. E você partiu para o lado acadêmico, se formou e esse empreendedorismo surgiu de alguma forma, de algum negócio, nesse meio tempo, lá no Brasil ainda? Sim, no Brasil. Eu me formei, fiz uma seleção lá, depois que eu me formei, para entrar numa vaga de trainee, numa indústria química, era muito francesa, né? Que era muito requisitada, assim, a concorrência era muito grande. Eu lembro que, né, da seleção que eu fiz, eram 11 mil vagas para trainee, para 11 vagas. 11 mil candidatos para 11 vagas. Era 1.000 por vaga. E eu fui um dos 11, fui aprovado. E aí foi muito bom. Poxa, você se sente muito bem, né? Pô, passei por essa concorrência toda. Mas eu trabalhei lá 1 ano e meio e depois saí. Pedi para sair. Por questões pessoais. A minha esposa... hoje minha esposa, na época, era namorada. A gente se acompanhou junto na faculdade. A gente se formou na mesma época. E aí ela, como dentista, foi trabalhar... Recebeu uma proposta para trabalhar de volta em Macapá. Aí eu falei para ela, amor, vai... Fique 6 meses. Se você se arrumar lá, se for uma boa proposta, se você se encaixar, aí eu vou. Aí aconteceu isso. Ela foi lá, voltou para nossa terra. Começou um trabalho aqui, um trabalho ali. Enfim, aí eu falei pro meu chefe, vou ter que sair e tal, por causa de família. E aí voltei para Macapá, mas ficou a cabeça que eu não queria ficar sendo funcionário. Na época eu recebi um cargo público, comecei a trabalhar na companhia de águas de lá. Mas eu falei, eu vou ficar 1 ano, 2 anos no máximo e eu vou fazer algum negócio para mim. E nesse meio tempo... eu fiz um curso, um MBA em gestão empresarial. Então foi a educação novamente me guiando, assim, então eu vou para a área de gestão empresarial, né? E estudei, e no meu TCC do meu curso, eu tinha que montar um TCC, eu falei, vou montar um negócio aqui, vou montar um negócio fictício aqui, um bar temático, esportivo. E acabei que do TCC, eu falei, cara, tem um grande potencial.
e montei um bar lá na minha cidade, que ficou muito famoso, foi muito na época que ficou muito conhecido, chamava Sassas, e fiquei lá durante alguns anos. Então, assim, foi o primeiro business que eu tive, assim, oficialmente. Olha que legal. E você já tinha alguma coisa nessa área de bar, de alimentação, de restaurante, ou foi por conta da ideia dentro do... Foi a ideia dentro do curso. Eu gostava, assim, obviamente, tá na faculdade, você gosta de ir pro bar com os amigos, no restaurante, tudo. É uma extensão da faculdade, né? Faz parte. É hora extra, né? Uhum. Inclusive, vai ter uma surpresa quando eu voltei para Macapá e depois de uns anos eu montei o bar, o pessoal falou, cara, o Eldo, porque de certa forma eu era, não vou colocar entre aspas, que me conheciam, porque eu era muito estudioso. Na época como eu te falei, eu fiz o concurso da escola de cadetes, eu passei, fui o único que passou, no vestibular que teve lá, eu passei em primeiro lugar geral, aí o cursinho fazia propaganda, aprovado na Unicamp, sabe? Era o nerd da turma. É aquele cara que não bebe, entendeu? Como esse cara vai ter um bar? Aí eu até brincava, ó, o bar dá certo porque eu não bebo, entendeu? Eu não bebo estoque. Você não consome estoque. Eu não consumi estoque. Mas assim, eu coloquei muito de gestão ali, aprendi muito. O dia a dia é muito difícil, assim, do empreendedor. Você tem que saber, não é como um engenheiro que tem que saber sua área, você tem que saber um pouco de tudo. Som, de iluminação, porque você tinha o sistema de som lá, o sistema de iluminação, você tinha que saber até fazer drink, lidar com pessoas, questão de a legislação, a fiscalização, sabe? Era muita coisa ao mesmo tempo. E fora a parte do marketing, a parte de... Eu promovia eventos de carnaval no meu bar, ia escola de samba, tocar lá no bar. Olha. Eu ia para programa de rádio para poder fazer anúncio, patrocinava um programa lá que falava sobre samba, e aí eu divulgava a minha marca. Eu aprendi muito nessa fase. Foi muito difícil, assim, em termos pessoais, né? Porque é uma vida que consome muito. Você trabalha até 2, 3, 4, 5 da manhã. Uhum. No outro dia tem que ter de novo fazer as compras, fazer negociar, contratar. Mas aprendi bastante. E como que foi? O bar continua? Existe ainda? Não, eu fiquei lá 2, 3 anos. Uhum. Depois, um ano depois, a gente começou e já teve que ampliar, porque foi um mega de um sucesso, assim. Ampliamos, fica mais 2 anos. E aí, questões, de novo, pessoais, assim, eu pensei... a gente queria ter filhos, e a questão da segurança era uma coisa que me preocupava muito, porque, imagina, você sai 3, 4 da manhã de um bar com caixa. Sim. E aí eu tinha segurança que me levava até em casa, ia um cara na frente, um cara numa moto atrás, armado, eu chegava em casa, entrava na minha casa para ver se estava tudo bem, se eu podia entrar. Então isso começou a me dar um momento, falei, pô, será que eu quero isso por muito tempo? E teve um assalto lá no bar uma vez, e aí desde então eu falei, não, eu não quero mais isso. E aí eu quero voltar para outra área. Nós estamos falando isso quando? Assim, mais ou menos, assim, meados de... 2008, 2009. 2009, Quase... Caminhando aí para de 25 a 30, quase... 17 anos. 17 anos, quase 20 anos. Então, assim, aí a gente... eu falei, poxa, eu chegava em casa às 5 da manhã, minha esposa estava dormindo, eu acordava meio-dia, sei lá, meio-dia não, muitas vezes, 9 horas da manhã, e ela estava já no trabalho, eu falei, quer ter filho como, né? Não encontra. Não encontra. Mas aí eu decidi que eu não queria mais essa questão da insegurança, foi uma coisa que pesou muito. Sim. E aí eu mudei, eu falei, eu quero voltar para a acadêmica, aí fiz um concurso lá, fui como engenheiro químico, entrei no concurso como analista ambiental, mudei completamente de área novamente, né? E depois eu fiz um concurso, entrei no mestrado também, fiz mestrado na área de meio ambiente, nessa mesma época, logo depois do bar. Me fala aqui, tem muitos empreendedores, quando eles migram para o Canadá, eles deixam negócios para trás, né? Assim, eu já até entrevistei alguns que tiveram isso. Eles, não, parei aqui, vou mudar de área. Como foi para você? Você não estava vindo para o Canadá ainda, né? Você estava mudando só de área. Mas como foi fechar um negócio? Como foi a experiência? Você fechou, você vendeu? Como que foi essa transição sua? Porque no Brasil, a empresa... Muita gente... É como se fosse um filho, né? Você tem a ideia, você cria, você vê o negócio crescer, você tem um zelo com aquilo, mas para você, como é que foi essa experiência de... Você fechou, literalmente, baixou as portas, ou você conseguiu passar? Como que foi essa... Inicialmente, com o bar, eu arrendei por 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para uma outra pessoa que ficou lá. Depois essa pessoa saiu, entrou uma outra pessoa, então ficou, acho que depois de mim, ficou mais uns 3 anos ainda o bar. Se eu não me engano, foi 2 ou 3 anos depois. Como teve essa transição, eu me senti,
assim, no final das contas, assim, quando eu saí, Samuel, foi porque eu realmente não aguentava mais a questão da segurança, foi uma coisa que eu tinha muita preocupação. Sim. Não sei você, mas eu tenho medo de morrer. Então eu não queria... então foi assim, digamos, um alívio pra mim nesse sentido. Entendi. Então eu rendei. Agora é claro, né? No começo, assim, lá nos primeiros anos, você tem... Ai, me livrei disso, né? Posso ter uma vida tranquila, posso ir para os casamentos, para as festas dos amigos, sem precisar me ligar durante a noite. Tá acabando o gelo. Eu saía correndo para comprar gelo. Ou teve um problema aqui, sabe? Mas depois você sente falta daquele ambiente meio maluco. Até hoje, assim, já faz muitos anos, eu olho, eu vou num bar assim e falo, pô... Será que eu vou... Mas não é o caso. Alguns segundos assim, você fala assim, eu acho. Não dá. Eu lembrava do gelo durante a madrugada. E como que foi dentro dessas transições, Eldo, onde surgiu o Canadá? Como foi assim, a questão de vou mudar agora, vou pivotar de novo, agora é uma outra realidade, um outro país. Foi a primeira opção internacional sua ou você já tinha alguma outra experiência? Então, voltando um pouquinho da experiência, eu morei na França quando eu tinha 20 para 21 anos. Um ano, de novo, a vida acadêmica me ajudando com isso, né? Porque eu fiz... uma prova, tinha uma prova para estudantes de engenharia no terceiro ano da faculdade e foram 100 aprovados para ir para a França, outros 100 para a Alemanha e mais 50 para os Estados Unidos, no programa da CAPES. E aí eu escolhi a França porque eu não falei, alemão, não vou aprender alemão, é muito difícil. Para vir para os Estados Unidos precisava ter o TOEFL, fazer uma prova de inglês, e eu falei, eu tinha medo de, será que o meu inglês é bom e tudo aí? Tinha um risco e a França, eles iam pagar para a gente o curso de francês e eu sabia que era próximo do português. Então fui, estudei um ano lá. Então foi a primeira experiência internacional que eu tive estudando foi essa. Fiquei um ano lá. Aí voltando sobre o Canadá, né? Então a gente está pulando aqui para 2015. Eu tava já no doutorado nessa época. Tinha feito mestrado, depois doutorado. Já era professor universitário lá na Federal do Amapá, na área de meio ambiente. Vida estável, tudo certo. Vida estável. Em paralelo eu tinha um negócio, depois para falar disso, minha esposa tinha negócio também, tinha clínica. Olha. Então, coisa que deixou para trás. Mas o Canadá veio também por uma questão de violência, assim. A gente estava estudando e tudo. Eu estava estudando, fazendo meu doutorado. E aí teve uma questão com pessoas próximas da gente que foram assaltadas. E depois a pessoa foi assaltada que trabalhava na nossa casa. E aí estava tendo uma época de assaltos a clínicas médicas, odontológicas, que pegavam refém. E a gente tinha nossa casa e a clínica era bem... a clínica na frente e a casa nos fundos. Sempre tinha medo. Pô, se entra um ladrão aí com meus filhos... Uma coisa que me assustava, de certa forma. E como eu disse, eu tenho medo de morrer. E aí eu tava um dia de férias, comemorando 10 anos de casados, em 2015. Em janeiro de 2015. A gente casou, inclusive amanhã, completa 21 anos de casados. Mas a gente começou a comemorar, a gente comemorou em janeiro daquele ano por causa das férias. Abre um parênteses aqui, então já deixa na câmera aí uma mensagem pra ela aí de... Amor, 21 anos maravilhosos, como a gente falou ontem, não é nem metade do que eu quero estar com você. Te amo. Aí, ó, pronto. Já ganhou. Nália. E aí a gente... dessa viagem eu tava indo pra lá, pra Florianópolis, pra um resort, pra aproveitar com as crianças. Aí a propaganda, o Canadá precisa de brasileiros. Apareceu lá no Globo, UOL.com, alguma coisa assim. Eu falei, o Canadá precisa de brasileiros? Será? Aí eu cliquei lá nessa reportagem e eu fui mordido pelo mosquitinho dessa história aí. E aí eu pensei, tô no doutorado. Na época tinha o Ciências Sem Fronteiras. Eu falei, se eu aplicar para estudar um ano no Canadá? Eu falei pra minha esposa, a gente vai, experimenta. Se a gente gostar, a gente pode tentar estender. Se a gente não gostar, é um ano, a gente vai recebendo salário e volta para nossas carreiras aqui. E aplicamos menos de um mês depois que eu apliquei, recebi uma carta aceitando eu ir para Ottawa, para Ottawa, para a Universidade de Ottawa, para fazer minha pesquisa lá, um ano da minha pesquisa lá. E em dezembro daquele ano a gente chegou no Canadá, dezembro de 2015. Foi rápido então o processo da propaganda lá no resort. Não deu um ano. Não deu um ano. Foi final de janeiro e quando foi dia 5 de dezembro de 2015 a gente pousou em Toronto. E como foi para você como empreendedor lá no Brasil se adaptar? Quais foram as adaptações que você fez? E para quem está no Brasil hoje, empreende, quer migrar, quais são as coisas que você fala assim, olha, eu tentei fazer assim e deu certo, ou eu poderia fazer assim e fiz de forma diferente, ou isso que eu fiz, não tente que não vai dar certo? Essa vai ser uma pergunta um pouco difícil, assim, porque falando do vestibular, né, eu lembro, falava assim, é difícil passar, me perguntava se é difícil passar na Unicamp. Eu falei, já passei, então não é tão difícil. Mas é claro que tem muito perrengue no meio do caminho, né? Sim.
uma coisa que eu falaria, assim, se eu puder dar uma dica, olhar para aquela câmera ali, na sua vida, na nossa vida profissional, acadêmica, procure acumular habilidades, skills. Eu dei esse conselho para uma filha de uma colega minha lá em Ottawa, que estava entrando na faculdade. Eu falava para ela assim, olha, aprende de tudo. Se você gosta de ciência, aprende ciência, mas também aprende um pouco de história, aprende um pouco de... Tenta aprender um pouco de tudo. Claro que a gente não vai ser bom em tudo. Sim. Mas se você acumula skills, como eu falei do bar, aprendi skills ali que eu nunca estudei para aquilo. Eu fui aprendendo na vida, entendeu? Isso aí ajuda também na adaptação no Canadá. Esteja aberto para saber que o mundo não é igual ao mundo que você foi criado. Sim. Você vai chegar aqui, eu chegava aqui e achava as casas horríveis. Nossa, que casa, um monte de casa feia. Sabe porque a arquitetura nossa do Brasil é diferente. O clima é diferente. O clima é diferente, a cultura é diferente. Eu dei aula na Universidade de Ottawa, no verão, uma disciplina para mestrado e doutorado lá. E aí eu tinha uma turma que tinha 15 alunos. Uma turma pequena, porque era de pós-graduação. E na turma tinha, acho que 6 ou 7 nacionalidades. Tinha 3 canadenses, aí tinha chinês, tinha africano, não lembro de onde, na África. E aí eu falei, eu não posso fazer a piada que eu faria na aula no Brasil. Eu não sei como isso vai ser recebido. A comunicação é diferente. Então até o gestual eu tentava ser muito comedido nesse sentido. Então venha aberto para entender que as pessoas são diferentes e você vai ter dificuldade, vai ter saudade, você vai deixar a gente para trás, deixar a família para trás, no sentido de que você não vai estar presente fisicamente. Isso é uma coisa muito dura, mas assim, venha com resiliência. Imigrar não é fácil, mas é possível. A clínica ficou aberta, não? Vocês fecharam nesse período de um ano que vocês vieram para estudar? Não, essa era uma preocupação nossa, entre receber aprovação e vir, passaram-se, sei lá, 9 meses, igual uma gravidez, né? E a gente pensava, como é que a gente vai fazer com a clínica, né? E, por sorte, assim, a minha esposa encontrou uma sócia, que era uma amiga dela da faculdade, do colégio, amiga de muitos e muitos anos, de adolescência, que também era dentista e estava com consultório, estava querendo, eu tô querendo ampliar, não sei o quê. Eu falei, vamos trabalhar juntas. Então, naquele meio de 2015, acho que foi por aí, essa sócia entrou com a gente na sociedade da clínica. Então, ela ficou tocando a clínica esse ano que a gente ficou fora. E a minha esposa, ela voltou para o Brasil algumas vezes naquele ano, acho que 2 ou 3 vezes, para atender os pacientes dela. Então, a clínica estava rodando. Minha esposa fazia a gestão financeira a partir daqui do Canadá, né? Era tudo online. Eu ajudava com a parte de planilhas e tudo mais. Eu trabalhava junto com ela nesse sentido. Eu estava estudando, mas dedicava um pouco de tempo para isso também. Então, esse ano foi relativamente fácil manter, porque foi rápido. Minha esposa voltou para o Brasil para isso, né? Aí voltamos para o Brasil um ano depois, porque tinha que voltar, falando um pouco da imigração. Nossa imigração começou com um ano no Canadá, depois eu volto um ano para o Brasil, porque a gente estava recebendo salário. Eu tinha que voltar e terminar meu doutorado, né? E aí a clínica, mas já azeitando para poder voltar de vez no final de 2017. E aí a clínica ficou funcionando até 2020, quando veio a pandemia. E nesse meio tempo, minha esposa também sempre vinha, a cada 4 meses, 5 meses, ela voltava para o Brasil. E eu fazia a gestão da clínica a partir daqui, online, fazia reuniões, fazia parte financeira. Enfim, a gente cuidava da parte de pagamentos e tudo mais a partir daqui. Hoje em dia facilita muito, né? Isso já faz 10 anos, né? Mas foi possível. Isso. E aí vocês continuam hoje com essa clínica? Ou... Não. Aí em 2020 veio a pandemia, a gente decidiu que fechou tudo, a gente falou, bora fechar e depois ver o que acontece. Aí fechamos por 2, 3 meses. Aí a sócia falou, não, eu quero retomar. Aí a gente vendeu para ela a parte... A gente ficou só com o prédio, que o prédio era nosso, mas ela ficou com a clínica. E hoje ela foi para outro lugar, ela montou outra clínica. E aí o prédio hoje, o meu irmão mora, ele é médico, ele está montando uma clínica nesse prédio e a gente é dando do espaço físico, né? Aí vocês vieram, e de novo, você veio mais na área acadêmica, né? Você veio e fez os cursos. E quando o empreendedorismo, quando essa área de business mordeu de novo? Quando foi a sua primeira experiência? Ou você teve algumas outras experiências no Canadá antes disso? Antes de... Segura a resposta. Deixa o suspense aí. A gente tem uma mágica aqui, muito importante, que e até por uma empresa um business que ajuda a gente, que é a Bisnack. Eu sou suspeito para falar dela, mas ela vende salgados congelados, pão de queijo, coxinha, vários salgados que traz aí a memória brasileira. E a gente vai colocar na mesa aqui alguns deles. Então, fica à vontade, são pães de queijo. A gente que é mineiro, quando a gente fala de pão de queijo, a gente tem que ter
gabarito para falar, a gente tem responsabilidade por isso, tem que assumir. É uma entidade, né? Não pode falar assim não. Então me permita aqui. Fique à vontade para comer. Você pode encontrar os produtos da Bisnack em vários locais em Manitoba por enquanto, mas se você está no Canadá, está em outras províncias, eles têm um projeto aí para espetacular para expandir. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Mas, para por aqui a entrevista, porque precisa continuar, viu? Esse é o desafio de você falar e comer, mas fique à vontade. Para quem está ouvindo a gente, nós vamos colocar nesse vídeo aqui, na descrição do vídeo, as informações do Eldo, o Instagram, as formas de contato, o WhatsApp. Se você tem dúvidas, se você é da área acadêmica, que é um pouco diferente do que a gente às vezes está conversando sempre aqui nos nossos episódios, troca uma ideia com o Eldo. 100% das pessoas que sentam com a gente aqui no podcast, eles têm disposição, alegria e vontade de ajudar, assim, as pessoas que têm dúvidas, não sabem como fazer, qual caminho fazer. E a gente conhece um pouquinho por ter passado, né, essa caminhada, ter feito esses processos. Mas não deixe de entrar em contato, seja nesse episódio agora, seja algum outro episódio, deixa lá um comentário, manda uma mensagem pra gente. E se você tem curiosidade de conhecer um ramo específico, manda pra gente. Eu queria conhecer alguém. Se tem alguém aí que é dono de restaurante, ou tem alguém que é dono de construtora, ou de clínica, tem algum médico que é dono de clínica. Então, assim, a gente está aqui para compartilhar as histórias. Inclusive, em abril agora, nós vamos estar fazendo... abrir aqui um spoiler. Pode Bem na Estrada, em Toronto, com vários empreendedores de Toronto e da região. Então, se você está aí em Toronto, se você quer conhecer mais os empreendedores daí, se você tem um negócio aí em Toronto, quer divulgar com a gente aqui nessa semana que a gente vai gravar aí em Ontário, fique à vontade, manda uma mensagem, a gente vai estar lá à disposição. Legal. Onde paramos? Nós paramos na mudança. Quando você veio, como que foi a sua experiência profissional aqui no Canadá? Você veio como acadêmico, né? Você fez esse mestrado? Eu fiz mestrado e doutorado, mas aí quando eu vim para o Canadá, eu pedi licença da universidade no Brasil. Porque a gente veio porque minha esposa, nesse momento, nesse retorno, ela tinha sido aprovada no doutorado. Ok. Então ela veio com visto de estudante e eu vim com visto de trabalho. E aí pedi licença do Brasil, eu não podia me ausentar, né? Naquela época era tudo presencial, 2017. E entre 2017 e 2020, quando veio a pandemia, eu fiz como a gente tinha clínica ainda, lembra? A clínica ainda existia. Sim. Então eu continuei trabalhando na clínica, agora eu ajudando mais na clínica do que da primeira vez, porque da primeira vez já estava estudando, agora é minha esposa. Então eu continuei trabalhando na parte administrativa da clínica, de certa forma. E depois, alguém precisa de aula de reforço de matemática, não sei o quê. Aí eu lembro que dei aula de reforço para uns adolescentes, numa época que estavam tentando ir fazer vestibular. Vestibular não, que aqui não tem, mas eu fazer faculdade, então eu dei um pouco de aula de reforço. E em paralelo entrou comigo o que eu faço hoje. Hoje eu sou consultor financeiro. Então desde 2016, no primeiro ano aqui, eu comecei a estudar um pouco mais sobre investimentos. Eu já invisto desde 2004 assim, no mercado de ações. Inclusive o dinheiro do bar, uma parte do dinheiro veio de investimentos que eu tinha em ações que eu vendi para poder montar o bar, né, como capital inicial. Então, em 2016, isso meio que virou não vou dizer uma obsessão, mas uma coisa que eu dediquei muito tempo para aprender e tudo, e fazer investimentos da família e tudo. E aí, quando foi em 2022, isso aí 2017, 19, 20, eu estudando e montei um grupo de amigos que a gente falava sobre investimentos, fiz um curso online falando de investimentos, falando sobre o mercado de opções. Então, assim, era uma paixão que eu tinha e dava consultoria nessa área também, para pessoas próximas. Deixa eu entender aqui, você fez um curso, você participou de um curso, ou você criou um curso? Eu criei o curso. Olha! Inclusive, eu criei o curso e semana passada eu entrei lá, entrou um dinheiro, o pessoal tá comprando o curso ainda, eles estão nem divulgando, que bom, né, um dinheiro que tá entrando extra aí. E onde que... Então, vamos... Peraí. Não, calma, eu não vou nem divulgar. Não, eu chama curso de opções avançadas, tá no Hotmart. Ok. Hotmart. A gente gravou os vídeos, montou lá acho que 10 aulas ou uma coisa assim. Gostei muito de ter feito. E, enfim, tá até dando alguns frutinhos aí. Isso, se você gosta dessa área de investimento, nós vamos continuar falando sobre isso. Mas se está curioso para conhecer um pouco mais, entra lá no Hotmart, vai
Procura como é o nome? Acho que chama curso de opções avançadas, alguma coisa assim. Ou pelo seu nome, provavelmente deve achar Deve lá. ter, É o do Santos. Ajuda aí, né? É isso daí, ó. Aí você fez isso e você falou que, outro parênteses, você falou que começou a administrar de familiares também, assim, fazer investimento, alguma coisa Isso, dessa área? ajudava pessoas próximas. Eu tenho dinheiro para investir, aí eu dava umas orientações, aí eu tive um contrato com uma pessoa em que eu dava, como é que eu posso dizer? Eu ensinava ele sobre finanças, ele me remunerava por isso. Uhum. Ele tinha vendido uma empresa no Brasil e ele precisava de ajuda com o portfólio dele. E eu dava orientação em relação a esse portfólio. Durante 1 ano, 2 anos e pouco, ele me remunerava pela educação que eu dava. A gente tinha tipo uma mentoria, digamos assim. Ele tinha uma mentoria, mensalmente a gente se reunia, escrever relatórios para ele, para explicar um pouco sobre o mercado. Foi um período bem legal, que eu aprendi muito, porque eu digo sempre, para você aprender, você tem que ensinar. Isso. Quando você ensina, você aprende. E aí eu estudava, me alimentava de informações aqui para poder transmitir essa informação. E quando foi 2021, acabou a minha licença, como eu disse, né, era temporária, só que estava na pandemia, então a faculdade que eu era professor no Brasil, estava tudo online. Então entre 21 e 22, eu fiquei durante quase 1 ano e meio, 2 anos, eu fiquei dando aula online na mesma faculdade que eu estava antes de vir para o Canadá. Uhum. Então, quando foi 22, voltou presencial, aí não dava para continuar do jeito que estava, né? Eu não ia voltar para o Brasil. O nosso plano de imigração já estava caminhando. Consolidado, já? Mais ou menos na mesma época a gente recebeu, talvez um pouco antes, a gente recebeu a convite para aplicar para residência permanente. Uhum. Então a gente ia ficar por aqui, minha esposa estava acabando o doutorado e tudo. E aí eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Né? Eu vou procurar pela primeira vez, oficialmente, procurar um trabalho no Canadá. E eu já estava aqui há 5, 6 anos e vinculado ao Brasil sempre, né? Uhum. E aí eu apliquei para algumas vagas na área de engenharia, uma vaga na área de engenharia na parte de vendas comerciais, né? Venda técnica, então assim, é parte de vendas, mas para a técnica do lado. E apliquei para uma vaga de finanças. Eu vi uma vaga de Financial Advisor. Eu falei, vou aplicar para essa vaga. E na mesma semana eu fui chamado nas duas. Na verdade, eu comecei a trabalhar na área de vendas técnicas, estava na parte de treinamento na segunda-feira, uma terça-feira começou, eu lembro até o dia 16 de outubro, o ano que eu saí do Brasil. No dia que eu saí do Brasil foi o dia que eu comecei a trabalhar no Canadá, isso alguns anos depois, né? E quando foi na sexta-feira daquela mesma semana, eu fui para a entrevista final de Financial Advisor, fui aprovado, e aí eu tinha que tirar uma licença, assim, eu tinha que estudar tirar minha licença para trabalhar nessa área. Então, eu falei, e agora? A bifurcação da vida, né? Uhum. Volto, continuo na área de engenharia, na área técnica, Uhum. ou eu vou para a área de finanças? E que era uma coisa que há muitos anos eu estava estudando, me alimentando, como eu falei, com a educação. Aí eu decidi ir para a área de finanças e estou nessa carreira até hoje. Já tem 3 anos e pouquinho que eu trabalho oficialmente com isso, né, aqui no Canadá. E hoje sou consultor financeiro na AA Financial Group. E quais são os maiores desafios quando você teve essa bifurcação? Eu volto na área acadêmica ou de engenharia e um trabalho, ou como um advisor, aí, como conselheiro nessa área, nesse ramo que tem as incertezas de empreender, né? Você tem os desafios diários. Quando você pôs os dois na balança, como é que foi essa decisão, assim, de falar, não, eu vou investir nessa habilidade, nessa capacidade, nesse conhecimento, como você disse, de finanças, que era um ramo que você já vinha namorando, né? De uma forma, já tinha um contato, e de certa forma já trabalhava, porque se você fazia já mentoria, você já era consultor financeiro. Isso aí. E como que foi, assim, colocar isso na balança, e até mesmo na família? Como que foi conversar com sua esposa? Falar assim, olha, eu vou tentar alguma coisa nova, como business, como trabalho, como consultor. Como foi administrar isso e quais foram os maiores desafios? Tá. Bom, a carreira de Financial Advisor que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, ele é uma carreira 100% empreendedora. Sim. Né? Por um tempo, eu fui gerente na empresa e eu falava assim, quando eu entrevistar alguém, eu falei, você quer ser empregado ou você quer ser empresário? Se o cara falar, eu quero um salário, então, muito obrigado, acabou aqui a nossa conversa. Porque é 100% comissão no meu trabalho. Então, é aquela do leão ser morto todo dia. Você tem que ir pra rua e conquistar o cliente, se provar um bom consultor, um bom advisor, para a pessoa continuar com você, e prospectar, e fazer um bom serviço de acompanhamento e tudo mais. Isso me encanta. Eu nunca
Eu trabalhei como professor, como eu te falei, oficialmente em 2013, na faculdade até 2022. Então foram quase 10 anos como professor. A gente tinha a carga horária das aulas e tudo, mas tinha a flexibilidade eu trabalhava muito de casa, porque você preparava as aulas de casa, ia para a faculdade para atender os alunos, para fazer a parte do laboratório, mas eu tinha muita flexibilidade. Eu nunca gostei muito, eu busquei na minha vida não ficar preso. Jornada de trabalho. Poxa, do bar, imagina, o que é rotina no bar? Não tem rotina no bar, né? Pegando a experiência ali de trás. Então, por mais que eu tinha aquele emprego como professor, mas eu tinha flexibilidade de jornada, de trabalhar de casa. Às vezes eu podia viajar em períodos fora, mesmo fora das férias, porque a gente trocava com os outros professores, então eu não queria ter essa entre aspas, prisão, né? E eu entendo, tá tudo bem, esse é o Eldo. Minha mãe sempre brinca assim, porque minha mãe, funcionária pública, queria que eu fosse funcionário público também, e quando eu fui, ela falava, beleza, tá arrumado na vida. Aí ele vai lá e sai do emprego, né? Mas eu entendo, isso sou eu, e eu acho que empreendedor, às vezes a pessoa quer ter essa liberdade, e eu queria essa liberdade. Não foi difícil, minha esposa me apoiou muito na questão de trabalhar como financial advisor. Claro que tem muita incerteza, porque você abre assim, o seu primeiro dia você abre seu computador, não tem ninguém, não tem... Eu vou falar com quem? Quem é meu cliente? Quem vai me pagar? A empresa, ela dá um suporte no início, a gente recebe um valor que equivale a um mês, assim, para você pagar suas contas no primeiro mês, e depois daí é por sua conta, né? Cria o seu portfólio, né? Cria seus clientes, sua carta. Exato. E aí o que aconteceu? Por onde você começa? Eu comecei pela parte de relacionamentos, né? Já estava no Canadá há alguns anos, tinha uns amigos, conversa com um amigo, conversa com outro amigo. Aí, primeiro é para entender como eles viam o mercado, daqui a pouco, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua ajuda. Então, na primeira semana, na segunda semana já tinha 2, 3 clientes, na segunda já tinha mais 5, depois mais 10, Hoje são mais de 200, quase 300 clientes que eu tenho. Tem 3 anos. E a maioria, claro, 90% eu não conhecia antes de começar nessa carreira. Viraram meus clientes, muitos viraram amigos até. E eu posso falar aqui de carteirinha, que sou um desses clientes aí. Eu tô nessa lista. E o Eldo foi o que me ajudou a enxergar um pouco a necessidade, né? Porque às vezes E o empreendedor é um desafio pra gente, eu tenho que confessar, porque a gente que empreende, são 2 contas que a gente faz, né? A gente não pensa muito lá no futuro. O empreendedor está muito ali vivendo das oportunidades, das rotinas, dos negócios, a demanda de negócio. A gente não fala assim, vou tirar aqui para o futuro, ou para uma aposentadoria, ou para as coisas que acontecem na rotina que você não está esperando, as coisas inesperadas. E o nosso bate-papo lá que falou assim, realmente a gente tem que ter alguns planos pensando mais no futuro. Eu lembro uma coisa que eu conversei com você, eu trabalho com a parte de investimentos e seguros, né? Sim. Como consultor financeiro nessas 2 áreas. Eu perguntei para você sobre o que aconteceria com você, se você já pensou, se você tivesse uma doença grave, uma invalidez. Você falou, isso seria pior que a morte para mim. Eu nunca esqueci dessa frase, porque realmente a gente que é empreendedor, a gente depende do quê? Da nossa força de trabalho. Sim. Então, se você não puder trabalhar, como é que fica? O maior bem que você tem, você pode pensar que é a sua casa. Não, é a sua saúde. Sim. É a sua capacidade de produzir renda para sua família. E se você perde isso, pode ser pior que a morte mesmo. Porque e isso é uma coisa importante do empreendedor, que mesmo que você zere o caixa, né? Vamos falar assim, mesmo que o fluxo de caixa zere, mesmo que você feche o negócio, se você continua com a habilidade e o conhecimento, você recupera, você mexe, você muda. E quando você perde a força de trabalho, a capacidade de gerar receita, isso é a pior situação. Não, com certeza. E você criou essa carteira de clientes, Eldo, e como é que foi lá atrás para abrir o negócio? Eu sempre pergunto isso para os meus convidados aqui, assim, como foi o primeiro cliente de falar assim, pronto, agora eu tenho que... como se diz, eu abri a porta, né, criei meu negócio, agora eu vou procurar as pessoas para apresentar o negócio, para me apresentar. Quais foram os maiores desafios para você num país diferente, né? Quando é nosso país, a gente tem às vezes um network maior, contatos, mas como é que foi para você aqui? Nunca é fácil, né, Samuel? Assim, o começo sempre é difícil. E como a gente falou, a história da sala com 30 alunos, que 2 vão ser empreendedores, Sim. É a mesma coisa na minha carreira hoje, né? Eu vejo assim, muitos começam, são poucos não são todos que continuam, né? Porque você tem que tirar um pouco, às vezes a pessoa tem vergonha de falar, quer ser meu cliente, ou quer se oferecer o serviço.
E aí eu sempre falo, olha, pare para pensar o que você oferece. Por que a pessoa vem aqui e compra esse pão de queijo de vocês aqui? Porque é uma delícia. Se ela acha uma delícia, tá fazendo bem para ela. Sim. Quando eu tinha o bar, eu falava assim, olha, a gente não tá vendendo cerveja e refrigerante aqui. Bebida, petisco, a gente tá vendendo sensações, tá vendendo um ambiente pro cara vai vir aqui, ele tá vendendo pra ele a chance de ele conhecer a mulher da vida dele aqui dentro. Sim. E por acaso, e aí lembrando que eu tive um cliente que eu fui consultor financeiro no Brasil, ele falou que ele conheceu a esposa dele no meu bar. Olha só. A vida fazendo volta, né? Então assim, como consultor financeiro, eu vejo que eu faço ter um grande impacto na vida das pessoas. Sim. O impacto, eu digo o seguinte, hoje eu tô falando com alguém de 40 anos, essa pessoa, ela não quer morrer com 41, ela quer chegar a 65, 70, 80. Eu quero que ela chegue aos 60, 70, 80 anos e fale assim, pô, ainda bem que eu encontrei o Helder que me fez organizar minha vida financeira para eu poder viajar aqui, fazer um cruzeiro com meus netos, porque eu pude poupar e fazer isso. Porque eu posso pagar um tratamento médico, porque eu tenho dinheiro para isso, ou porque eu tive uma doença grave, não precisei vender minha casa para poder pagar. Então, assim, eu vejo que o meu trabalho tem impacto. Agora, é difícil você quebrar aquela barreira de achar que você está incomodando a pessoa. É um favor, né? Eu não quero incomodar o Samuel e falar, Samuel, olha só, tu tem que ver teu seguro. Eu não tenho que pensar que sou incômodo. Sim. O Samuel pode me achar que eu sou um vendedor. Eu falo, cara, eu não sou vendedor. Porque vendedor, a gente fechou o negócio, tchau, nunca mais a gente se fala. O meu trabalho é te dar consultoria, é fazer diferença na tua vida. Né? Com o meu serviço. Assim como você faz diferença na vida das pessoas com seus produtos, com seus serviços. Né? Esse podcast aqui, que é um produto que você tem, é um serviço que você oferece, isso aqui faz diferença para muita gente. Talvez uma pessoa que tá vendo a gente vai marcar a vida dessa pessoa. Pô, já valeu a pena. Entendeu? E qual seria o maior desafio, Helder? Assim, uma etapa, uma fase ou um momento dessa caminhada, desses últimos anos, nessa carreira, ou qualquer outra experiência de negócio, que foi um momento que te marcou e que te mudou de alguma forma? Falou assim, não, isso aqui, aconteceu essa situação e eu vi que ou uma superação que você teve, ou na abordagem que você falou, assim, uma mudança pivotou, assim, agora eu enxergo diferente essa posição. A grande dificuldade, assim, que a gente passa, e eu passei também, é você entender que vai ter fracassos. Poxa, eu tive o bar e fechei, né? Claro que eu fechei por causa da questão da segurança, mas também teve um momento que eu tive prejuízo, e aí eu falei, pô, meio que casou as duas coisas. A gente teve a clínica, no final, por causa do Covid, a gente teve que fechar, foi uma decisão difícil. Eu tive uma franquia, não mencionei isso, mas tive uma franquia de serviços tributários para a empresa no Brasil durante alguns anos com os amigos, e aí eu não estava muito na gestão, e aí acaba que a gente não conseguiu prospectar de forma correta, assim, demorou um pouco para engrenar, a gente passou o tempo que tinha que ficar 5 anos e não conseguiu alavancar o negócio, né, crescer. Então tudo isso é fracasso que vai acontecendo. Só que tem uma figura que eu vejo, de vez em quando aparece no meu Instagram, que aparece um X, uma hora vai ter um acerto, você vai acertar. Sim. Só que se você parar no segundo, terceiro X, você não vai chegar nunca no acerto. É isso aí. Né? Então eu acho que resiliência, é muito difícil você ouvir um não, é muito difícil você ter um negócio que você planejou e de repente não foi como você planejou. Eu tenho essa coisa acadêmica, né? Então você sabe que você estuda, se você vai ser tudo certo, você vai chegar na resposta correta, né? Vai ter dificuldade, mas a vida de empreendedor não é linear assim, né? Então, a grande dificuldade é você passar pela dificuldade, como hoje na minha carreira. Poxa, tem semanas que são ótimas, tem semanas que são péssimas, assim, do tipo, eu não consigo falar com ninguém quer falar comigo, ou então não entra nenhum cliente novo, a gente tenta uma coisa, não funciona, às vezes demora para funcionar, mas você tem que saber que você tá jogando a semente aqui para lá na frente ter uma árvore. Sim. O Flávio, ele fala uma coisa interessante. Todo negócio, todo produto, todo serviço que você vende, todo negócio que você tem, ele tem uma fórmula. Então, você sabe que no seu negócio, na sua atividade, você sabe que a cada 100 contatos, você tem um positivo. A cada 100 prospecções, uma você consegue fechar. Então, matematicamente, você sabe que você vai ter 99 nãos e vai ter um sim. Uhum. Então, o segredo é você fazer 1000 prospecções para você ter 10. Quando você muda a sua perspectiva, você para de sofrer pelos 99. Você quer logo passar os 99 para você falar, agora fechei um. Pronto, agora eu vou fechar um outro. Então, essa é lá no meu escritório tinha um quadro lá que colocaram uma vez que era um no. Não, né? No. Uhum.
Aí chegava perto, estava escrito se era no, aí você tava escrito embaixo assim, next opportunity. Então, no, na verdade, ok, essa não foi, vamos pra próxima. Isso aí. E eu, quando eu fui gerente lá, eu fui gerente por 9 meses. Não, desculpa, 9 meses eu trabalhei como advisor, aí me convidaram para ser gerente. E por 1 ano e meio eu fui gerente e um dos meus papéis era contratar, recrutar e treinar os novos advisors. Era muito difícil ver a frustração no começo, porque nem todo mundo consegue no começo ter um número de contato suficiente, ou às vezes não tem as skills, assim, as habilidades para falar sobre aquele produto, falar sobre finanças, eu tenho um background, como eu te disse, há 10 anos que eu estudo isso por curiosidade, porque eu gosto. Às vezes a pessoa não está, né, com esse perfil, ele ainda não tem essa profundidade de conhecimento. Sim. Então eu fazia reunião com a pessoa, ele e o cliente dele. Ele trazia o cliente, eu fazia a reunião e depois a gente discutia sobre o que aconteceu e tudo. Só que isso não era difícil. O difícil para ele era, não deu certo. Ele falava, mas eu faço tanta coisa e não fecho o negócio. Ou só um que fecha de 10. Eu falei, tá bom, se é um de 6, se é um de 10, tá ótimo, né? Mas então ter essa resiliência pro empreendedor e assim, lembra, até o do empreendedor, o empreendedor da sua empresa. Nem todo projeto que você apresentar para o seu chefe vai ser aprovado. Sim. Então você tem que aceitar, mudar a sua forma de apresentação, talvez, mudar um pouco o seu foco e bola para frente, next opportunity. E você falou há um tempo atrás, a questão de contato, né? E de agregar skills, novas habilidades. Com certeza, toda essa vida acadêmica, como professor, como palestrante, pela oratória, com certeza ajuda muito na parte de abordagem do novo cliente, né? Então, se você está numa função, mesmo que hoje você trabalhe para alguém, você fala assim, não, eu tenho aqui, hoje eu sou assalariado, hoje eu presto serviço para uma empresa, trabalho para uma empresa. Dentro dessa empresa, quais são as habilidades que você consegue ter, que você consegue aprender? Enxergue da seguinte forma, alguém está te pagando para você ganhar novas skills. Então, assim, novas habilidades. Então, onde você passar, absorva essas habilidades. Para quem está no Canadá, eu já ouvi isso várias vezes. A pessoa, eu trabalhei no restaurante e aquilo me deu habilidade para abrir meu próprio restaurante. Trabalhei numa empresa de limpeza e abri uma empresa de limpeza. E onde você passar, acumule experiências e habilidades. Cada vida é diferente. Eu não consigo pegar a minha experiência e passar para você. Sim. Eu falo pro meu filho, já disse, ele teve uma situação lá, eu não lembro o que foi, mas eu falei, filho, eu queria muito pegar o que eu já passei isso que você passou. Queria muito pegar o que eu passei e como eu saí e te entregar, tá aqui, ó, tá pronto. Não, isso só vai fazer diferença para você porque você viveu essa situação agora. E aí você vai aprender para na próxima vez fazer diferente, ou você vai ter uma outra situação frustrante, mas isso vai construir você. Você não vai ser igual ao papai, porque a gente não consegue transferir a experiência a gente vive. Sim. Mas se você tem a skill de ser resiliente, se você tem a skill de parar para estudar, ou se você tem a skill de uma habilidade manual que você adquiriu porque você fez um curso, porque você teve um trabalho assim, cara, isso é valoroso demais. Sim. E hoje, já há alguns anos no Canadá, com toda essa vivência, qual que é o recado que você daria pro Eldo quando ele viu lá na propaganda, lá no resort, sobre o Canadá, olhando para trás toda essa carreira, essa experiência sua, qual um recado que você daria? O que você falaria lá pro Eldo lá atrás, para falar assim, se eu falasse isso aqui ia cortar vários caminhos, ou ia me tranquilizar em momentos que eu estava mais ansioso, ou não sabia direito o que fazer? Essa é uma boa pergunta, assim. Eu falaria pro Eldo assim, Eldo, não vai ser fácil. Você vai ter que abrir mão um pouco você vai abrir mão, obviamente, do seu orgulho, porque é difícil para pensar que você era professor universitário e agora está dando aula de recuperação, assim, para uma criança de 15 anos. Então, assim, o orgulho às vezes fere, assim, a gente tem uma vida acadêmica, mas, mas eu tô... Não, você não está se rebaixando, né? Você está fazendo diferença na vida daquela pessoa e que isso aí é um passo a mais na sua trajetória, né? Cada um tem uma trajetória diferente, como eu já disse, mas quando a gente olha para trás, a gente tem que ter orgulho do que a gente fez e falar assim, olha, o que eu fiz foi o que me fez estar aqui hoje. Então eu falaria assim, olha, perde um pouco o orgulho, enfim, não tenha vergonha do que você fez, do que você faz, porque isso aí aconteceu comigo na época do bar. Eu falei, poxa, eu vou ter um bar. Eu lembro que no começo eu pensava assim,
Pô, vão falar, pô, era o CDF e agora tá botequeiro, assim, é dono de boteco. Cara, quando eu olho pra trás, eu vejo até hoje, 2026. Se eu procurar, talvez no Twitter, assim, talvez no Twitter, não sei que já faz tempo, mas vão falar do meu bar ainda. Ah, lembra o bar e tal? Então, assim... No Facebook, talvez. Talvez, Orkut, com certeza. Mas, assim, não tenha vergonha de nada que você faz. A gente tem muita história de gente aqui no Canadá, e amigos que eu conheço, que vieram aqui e foram limpar chão. E, cara, hoje estão muito bem. Eu tenho um cliente, eu conversei com ele. O cara a família dele ganha quase $400 mil por ano, assim. E ele chegou aqui, ele limpava chão. Ele e a mulher foram limpar chão de prédio durante a madrugada, porque tava chegando, não tinha inglês. Então, assim, tem que ter orgulho disso, cara. Você tem que ter orgulho, porque você tá onde tá hoje, porque você passou por isso. Esse acúmulo de bagagem que te dá a resiliência, né? Assim, a força de enxergar diferente, de estar trabalhando. E qual que é o papel, Eldo, da família nessa carreira empreendedora, né? Assim, do suporte, empreender altos e baixos, empreender... Um dia tá bom. Tem um videozinho famoso agora no Instagram que é isso, né? Assim, o empreendedor, um dia eu tô rico, um dia eu tô pobre, um dia eu tô feliz, um dia eu tô quebrado, um dia... Então, assim, é altos e baixos. E como que isso impacta na família? E, no seu caso, como é que é essa rotina? Eu não sei como é empreender sem ter suporte da família. Então, porque minha esposa, a Nália, ela não é... Talvez ela não tenha um perfil empreendedora. Ela sempre fala assim, eu quero alguém que me mande, que faz isso, faz aquilo, eu vou lá, faço o que tem que ser feito. Mas no final das contas, se você olhar, eu falo para ela, você fala isso, mas você é muito empreendedora. Porque ela já você olha para trás... Teve a clínica e tudo, e ela sempre me deu força na época do bar, ela sempre me ajudou bastante. Quando eu fui virar advisor, assim, ela falou assim, olha, eu quero você feliz. Você vai lá. E foi um momento difícil nessa época do advisor, porque eu não tinha salário fixo do meu trabalho no Brasil, já tinha saído. Ela estava estudando, então ela não tinha renda. Então eu tinha que começar uma nova carreira do zero. Claro que a gente tinha nossas economias e tudo, mas a gente não queria tirar dessas economias, ficar pegando essas economias. E ela falou, não, vamos lá, eu vou lhe dar o apoio. É muito fácil, assim, é mais fácil, não é que é fácil, é menos difícil com o apoio da família, assim. E os filhos também entendendo que às vezes o papai não vai poder fazer outra coisa porque está numa reunião ou porque tá lutando ali pelo bem da família. Mas eu tento ser muito presente, assim, eu consigo ser muito presente até pela flexibilidade que eu falei que eu sempre quis ter, e eu consigo ter até certo ponto. Hoje em dia, talvez nem tanto, mas assim, eu consigo ter. Mas o suporte deles é muito importante, assim. Ser sozinho nessa jornada pode parecer que é mais fácil porque você não precisa dar satisfação para ninguém, mas o suporte, você não consegue sozinho o suporte. Sim. Quando você começou essa parte de advisor, você deu all-in? Você fazia algum outro trabalho ou não? Você ficou... porque o empreendedor, muitos deles começam assim, não vou isso como um part-time, como um projeto, vai crescendo e vai demandando o seu tempo, aí daí você, não, agora eu posso abandonar a minha segurança e vou cair de cabeça no projeto de empreendedorismo, de business. Você fez all-in, você falou assim, agora pronto, eu vou virar, sou advisor, esse é o meu projeto, coloco a pasta aqui, vou conquistar meus clientes e o dia de amanhã só Deus sabe. Eu acho que poucas vezes na minha carreira, assim, talvez lá no começo, quando eu me formei na faculdade, que foi trabalhar na indústria química, que eu era 100% da indústria, eu trabalhava 100% ali, não tinha outra função. Mas depois que eu voltei para minha cidade, eu trabalhava na companhia de água, dava aula no cursinho, dava aula no ensino médio, e depois... Então, eu saía de manhã cedo para dar aula, para voltar e me dividia em outro trabalho. Na faculdade, como professor universitário, eu tinha esse negócio paralelo que eu tinha... E tinha a clínica também, que a gente ajudava de certa forma. Então, eu sempre tinha fazendo alguma coisa. Depois da minha primeira carreira lá atrás, lá no início, é a primeira vez, assim, depois de muitos e muitos anos, que eu tô all-in fazendo só uma coisa. E eu acho que é a melhor coisa que eu tô fazendo, assim. Profissionalmente, assim, é a época que eu tô mais satisfeito, porque eu gosto muito do relacionamento pessoal. Não parece, mas eu era gago quando eu era adolescente. Tanto que o meu bar, lembra que eu te falei, chamava Sassa? Sassas. Porque Sassa era meu apelido na adolescência, né? Com os colegas, porque eu era gago. E tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo que chamava Rui Barbosa Sá Silva.
E meu nome é Eldo Silva. Aí vai vir, pô, o Sassa Silva, aí ficou Sassa. Então eu era gago. Mas eu sempre gostei de estar junto das pessoas, né? Apesar pela timidez, eu acho que a gagueira tinha um pouco disso, muito provavelmente. O fato de eu ter tirado primeiro lugar no vestibular e tudo, ter estudado pra fora, eu acho que isso afetou minha autoestima, que quando eu fui pra faculdade eu parei de ser gago. Olha só. Então foi assim meio que... meio que instantâneo. Instantâneo. Então assim... E aí o fato de estar com as pessoas hoje, eu tenho acesso, através do meu trabalho, de conhecer muita gente. Como eu conheci você? Sim. A gente se conheceu num evento lá, teve um piquenique. Mas eu gosto muito de conhecer o Samuel, a Bruna, conhecer a família, de vocês poderem ajudar vocês. Eu gosto de estar vendo que eu sou útil para as pessoas. Sim. Né? E numa vida... Até uma coisa que como pesquisador, eu não gostava muito, quando eu fui pesquisador, eu gostava muito da aula, do contato com o aluno. Mas de me fechar na minha mesa para fazer a pesquisa, mexendo nos dados ali, eu gostava, não vou dizer que não, mas me fazia falta. Não era completo. Lembra que eu falei que eu tava, durante o tempo eu fiquei só investindo, eu não tinha trabalho no Brasil e estava investindo dinheiro da família e tudo, dinheiro... Então eu me sentia muito sozinho nessa profissão, porque eu estava sozinho ali, escolhendo o que comprar, o que vender e tudo, estava fazendo trade. Aí eu botei o curso, porque eu queria ter o contato com as pessoas, de certa forma. Então hoje eu estou 100% focado nisso, porque eu alinho a minha capacidade técnica, que eu acho que eu tenho e procuro sempre estar estudando. Hoje estou fazendo um curso de Financial Planner, espero acabar até ano que vem. Estou sempre agregando a parte educacional, mas também tem a parte social. Sim. A parte de estar com as pessoas, de poder ajudar. Então, eu acho que isso me faz gostar muito de estar nesse all-in, assim, nisso aí. E fala pro pessoal que está nos assistindo, eu acho que a questão do advisor no Canadá e no Brasil são diferentes, né? Assim, o que seria uma profissão dessa? Porque no Brasil é muito segmentado. As consultorias, principalmente a parte financeira, normalmente não é todo como é o advisor. O advisor no Canadá, ele é realmente um consultor financeiro para a vida, em várias áreas diferentes. Fala um pouquinho pra gente um pouco dessa carreira, desse business, como funciona. Então, no Brasil, eu não tive essa oportunidade de trabalhar nessa área no Brasil, formalmente, né? Mas eu sei que tem assessor de investimento. Eu tinha contato com assessor de investimento no Brasil, que era uma pessoa que, quando eu abri minha conta na corretora, era a pessoa com quem eu ia entrar em contato para me orientar se eu precisasse de orientação para comprar ou vender alguma coisa. E de certa forma, Samuel, eu tinha uma má impressão, porque falava muito, porque o cara só vai empurrar o produto que dá comissão para ele. Sim. E eu tinha meio que esse preconceito. Então, acho que foi uma coisa, respondendo a tua pergunta lá atrás, que foi difícil assim, no começo dessa carreira, porque você pode pensar, será que vão pensar que eu estou empurrando isso aqui porque eu vou ganhar mais comissão? E aqui no Canadá é diferente do Brasil nesse sentido, pelo menos, não sei como é que está agora lá, mas hoje aqui é diferente. Onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho, eu acho que as outras também são assim, você não ganha pelo produto que você oferece. Eu vou ganhar mais se o cliente está mais investido comigo. Então, se você falar, poxa, eu quero investir mais contigo, se eu te oferecer o investimento A ou B, eu vou ganhar a mesma coisa. Entendi. Então, eu tenho aquele conflito de, não, vou te oferecer o A, porque o A, em vez de me pagar 0,8, vai me pagar 1%, sei lá. Entendi. Não, e aí, se é pelo volume, como eu vou ganhar mais? Se você investir mais. Porque, eu tô investido com o Eldo, ele fala comigo 2, 3 vezes por ano, a gente revê o portfólio, então eu vou colocar mais dinheiro. E tá tudo certo. Se ele falar assim, eu não gostei, eu quero sair, tá tudo certo, porque eu não fiz um bom serviço. Eu sou... Sabe aquele negócio, você fez a besteira, você já leva o tapa na cabeça? Sim, na hora. Exatamente. Então isso eu gosto muito de comer aqui no Canadá nesse sentido. E quais são os produtos, assim, e principalmente para a comunidade brasileira, o que você percebe que às vezes falta de informação? Que você, por exemplo, agora pode usar o canal para falar, a gente percebe, tem um mal entendido, né? Quais são os mal entendidos que você percebe quando você vai conversar com um brasileiro que não tem ainda contato com nenhum advisor, não sabe como é que fazer investimento, como que é às vezes um plano de aposentadoria ou contas de poupança aqui? Tá. Eu vou olhar para aquela câmera ali porque eu quero falar com quem tá vendo a gente, assim. Não importa o que você está fazendo aqui no Canadá, quanto tempo você está aqui, o conhecimento que você tem. Eu posso ajudar você. E eu digo isso com muita tranquilidade, assim, porque o Canadá é complexo, de certa forma, em relação a finanças, porque tem várias contas diferentes para cada objetivo diferente. Então, se você quer economizar mais
imposto, tem uma conta específica para isso. Se você quer comprar uma casa, tem uma conta para isso. Se você quer salvar para a educação dos filhos, você pode se beneficiar de uma conta específica para isso. Uma combinação disso, você vai precisar. Ah, não, mas eu sei investir, eu sei todas as regras. Ok, tudo bem. Mas mesmo a pessoa que sabe todas as regras, eu tenho um cliente meu que ele é canadense, ele é diretor de uma empresa, ele tem altíssima renda, ele tem um family business, tem um family office que toma conta dos investimentos dele, ele tem um patrimônio bastante alto. E aí eu conversei com ele, olha, eu queria marcar uma contigo. Ah, mas já tenho todo o suporte. Eu falei, não, me dá uma hora pra gente conversar. Ele era meu amigo, então assim, o relacionamento, né? Ele virou meu amigo por causa de uma pessoa em comum e tudo, a gente jogou golfe uma vez juntos e aí eu falei o que eu fazia, aí eu falei, eu queria conversar contigo. Eu falei, não, mas eu já tenho. Eu falei, me dá uma hora. O cara é contador, assim. Aí eu expliquei, ó, o teu portfólio é assim, assim, assado, pode melhorar assim, assim, assado, não sei o quê. Tu pode adicionar isso no teu portfólio. Ele falou, eu tenho 40 anos que eu invisto, assim, eu nunca ouvi falar disso. E assim, então assim, eu digo que o meu trabalho, eu posso ajudar todo mundo. Eu brinco assim, eu vou pegar, eu tenho dois, é como se fosse uma pessoa com duas pernas, né? Uhum. Eu trabalho na área de investimentos, pensando no futuro, as coisas deram certo. Você vai viajar, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai pagar a faculdade dos filhos, é a parte de investimento, você precisa de dinheiro para isso. Então, se você precisa de dinheiro, eu posso ajudar você de acordo com o seu perfil, com o que eu posso, com o meu conhecimento, e a gente poder fazer um portfólio para aquele objetivo. Sim. Então, se as coisas deram certo, é o dinheiro. Se der errado, o que é dar errado? Você perdeu a capacidade de trabalhar porque teve um acidente, porque teve uma doença. Você vai precisar de um seguro. Senão você vai ter que ir lá nas economias que você fez para sua viagem, para sua aposentadoria, e você vai ter que acabar com isso antes porque você não tinha um seguro. O dono de negócio, a gente está falando muito com empreendedor. Poxa, a gente sabe que como empreendedor a gente tem muito liability, a gente tem muita dívida, às vezes eu tenho muita coisa que, e se eu parar de trabalhar, se eu morrer, como é que vai ficar? Quem vai pagar todos os custos do negócio? Às vezes tem um sócio, eu sou seu sócio, se você morrer, não, vai eu morrer primeiro, tá? Eu morri, a sua família vai ter que comprar, como é que vai ficar os meus herdeiros? Sim. Essa parte de planejamento de sucessão, a empresa vai pagar para meus herdeiros, mas vai vir de onde esse dinheiro? Então a empresa precisa ter uma estrutura de seguros, de proteções, para a empresa não ter que acabar por causa de briga judicial. Sim. Entendeu? Então tem várias, desde do recém-chegado até o empresário ou até o cara da alta gestão, eu posso ajudar com o meu trabalho de consultoria financeira. E, assim, eu concordo que esse é um grande desafio, porque a gente brasileiro, a gente entende o seguinte: se eu acabei de chegar e vou começar uma vida, vou começar uma carreira, vou começar a lutar, né? Quando você migra, eu brinco que você liga a chave modo sobrevivência no primeiro momento. Mas o Canadá, a gente aprende que ele tem várias ferramentas ou oportunidades, tanto de investimento como de economia, de economizar para cada faixa de receita, né? Se você hoje chegou no Canadá com a receita de 50 mil por ano, se você chegou com 60 mil por ano, cada faixa tem um perfil diferente que você pode se aproveitar daquele momento, né? E que nós, como brasileiros, a gente fala assim, não, só quando eu tiver dinheiro sobrando que eu vou pensar nesse tipo de coisa. Eu tive uma conversa uma vez, eu lembro até a data, assim, mas o período mais ou menos, foi em 2017. Eu já estava mexendo com a parte de investimento, assim, né, estudando muito sobre isso, e eu conversei com um colega lá da faculdade, ele era da secretaria da faculdade, do meu departamento. Ele falou, eu falei pra ele, pô, cara, tu tem que começar a investir teu dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro pra isso. Eu falei, cara, tu pode começar a investir R$100, R$25. Não adianta, você só vai ter dinheiro no futuro de duas formas. Ou você, na verdade assim, você vai ter mais dinheiro se você ou trabalhar mais, aí ter mais renda, ou você poupar mais. Você não tem muito como fazer. Você vai ter que gerar mais renda ou economizar mais para você ter que trabalhar menos. E aí, eu falava assim, você pode ver você reclamar que está aumentando o preço da gasolina, compra ação da Petrobras. Mas não tem dinheiro para isso. Eu falei, pô, custa R$50. Hoje está 44, mas na época custava talvez menos que isso, R$20. Com R$20 tu compra uma ação da Petrobras. Tu não precisa reclamar. Se tu comprar R$20 e a gasolina subir, tu vai reclamar porque tá caro no teu carro, mas tá aumentando o teu lucro, entendeu? Você tá ganhando do outro lado. Do outro lado. Então, assim, investir, eu digo que é muito fácil. Desde que você entenda que tem que ter paciência, tenha consistência. Hoje você pega o celular aqui, você aperta um botão, você está investindo já. Sim. Agora, qual é o lugar certo para investir? Como investir? Você entende? Muita gente acha que sabe investir.
Porque consegue abrir o celular, abrir uma conta e colocar a ordem lá e investir. Mas a gente não tem tempo de acompanhar, a gente não tem tempo, quem não é da área, né? De saber qual que é a melhor ou pior. E até o gestor, até a pessoa que trabalha com isso 100% com uma equipe de 20, 30 pessoas, ele vai errar. Porque se ele comprou uma ação A e ele comprou essa ação, subiu, ele errou. Por que ele não comprou mais? Já que ia subir. Porque ele não sabia que ia subir. E se ele comprou hoje e caiu amanhã, ele errou. Por que ele comprou hoje? Por que ele esperou comprar amanhã? Então investir, ele é fácil, mas é difícil. Sim. Então, o que faz a diferença? A consistência. Começar com um pouquinho, eu só posso 25, faça 25. Ah, não, eu já posso 100, faça 100. Porque isso aí, se você consegue viver, você ganha, por exemplo, 5 mil. Você consegue ver 4.500. Se você fizer a conta ali, poxa, eu estou gastando em coisa que eu não precisaria gastar. Então você pega esses 500 aqui, pensa no teu futuro, na educação dos teus filhos, pensa na aposentadoria. Tem um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. Não sei se você já leu, é um livro pequenininho, eu era adolescente. E esse Homem Mais Rico da Babilônia, qual é o segredo dele? 10% que ele ganhava, ele investia pro futuro. Porque a gente tem que viver a vida também, né? Meu pai dizia que o dinheiro serve para duas coisas só. O dinheiro serve pra gente gastar e serve pra gente guardar. E a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode só gastar. Porque a gente quer viver muito, a gente vai precisar de dinheiro lá na frente. Se você só guarda, o que acontece com o seu hoje? Você não vai aproveitar a vida hoje? Tem que ter as duas coisas, tem que ter um balanço aí. Então assim, a orientação é sempre assim, ó, pensa nas duas coisas. Eu não vou falar assim, guarda todo o teu dinheiro porque eu vou ganhar mais. Pô, eu quero que o cara fique feliz na vida dele hoje também. E é insustentável também, né? É insustentável. Assim, hoje tem a... Como é que fala? FIRE, eu acho, pra gente que quer se aposentar cedo. Retirement Early, é uma sigla que é fogo, FIRE. Então é pessoas que se sacrificam muito para chegar aos 40 poder ter a liberdade financeira. Ótimo. Mas quanto que ele deixou para trás de vida que ele poderia ter vivido e não viveu até os 40? É uma opção de vida, né? Mas, enfim, eu acho que tem que ter um balanço aí. Nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Quero, antes de tudo, agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, contar um pouquinho dessa experiência, da experiência de negócio, da transição Brasil-Canadá, pouco do seu business hoje, do seu negócio hoje. Para quem está assistindo aí, se tiver alguma dúvida, como eu já falei das outras vezes, manda mensagem, olha os links aqui de acesso, o link do Instagram, o link da WhatsApp, todas as formas de contato. E outra coisa para esclarecer, você não precisa ser alguém que já vai estar com dinheiro pronto para investir, não é isso? A pessoa não precisa te contactar só se ela tiver certeza que ela vai fazer. É isso, eu sempre falo assim, quando alguém me pergunta como é que eu pago o teu serviço, como é que funciona o teu serviço? Eu falo, olha, você me ligou, eu não te conheço, eu preciso conhecer você. Então eu vou fazer com você uma reunião que eu vou construir um plano financeiro com você. Vou te fazer uma pergunta para saber. Quando chegou no Canadá, não é um podcast como esse aqui, mas quando você chegou aqui, quanto você ganha, qual é o seu patrimônio e tudo, para a gente poder definir, ok, qual é o seu objetivo? Eu quero me aposentar com tantos anos. Então eu vou, nesse plano, eu vou te dizer, olha, para você chegar nesse objetivo, você tem que poupar tanto nessa conta por mês, por esse tempo aqui. Ah, não, eu quero comprar uma casa. Então eu vou te dar o objetivo, eu vou pegar esse objetivo e transformar numa recomendação. Eu vou ver assim, você tem filhos pequenos? Poxa, pelos próximos, 15, 20 anos, a sua filha depende de você. Talvez você precise de um seguro aqui que vai cobrir. Eu tenho uma parte de seguro pela empresa, então a gente pode complementar. Então eu vou fazer um plano financeiro para você, que eu vou te entregar, falar, esse plano aqui é teu. Você não paga nada por isso. Aí você vai ter 1 hora de reunião para fazer as perguntas e mais 1 hora ou meia hora para te apresentar esse relatório. Depois disso, aí você vai definir. Beleza, eu quero começar em poupar para a educação das crianças. Não, eu quero começar fazendo seguro de doença grave porque eu não tenho seguro, essa cobertura pela minha empresa. A partir daí a gente vai começar a trabalhar juntos, porque aí eu vou oferecer para você um serviço que vai te proteger ou vai te ajudar a investir para aquele objetivo. E a cada 6 meses, 1 ano, a gente vai voltar a conversar, e se você precisar de mais também sim, a gente vai conversar mais vezes, para ir orientando a rota, né? Sim. Mudando aqui uma coisa aqui, ajustando ali. Nasceu um filho, mudou um pouco o projeto. A vida muda, né? Assim, cada coisa que acontece na vida mudou de país, chegou, tem um filho, mudou de emprego, mudou de cidade. Tanta coisa que acontece na vida, a gente precisa reajustar a rota, né? Se você pega um barquinho, sai do Brasil e vai para a Europa, se você mudar um pouquinho, você chega na África, se você errar no começo ali, né? Então, não precisa ter
Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Ok, mas bora conversar, fazer teu plano. Talvez esse investimento não seja para agora, talvez o seguro que você precise. Você precisa de um seguro de 20 anos ou 25 anos porque tem uma dívida, de um mortgage, de uma casa, por exemplo. Faz um seguro de 10 anos, pequenininho ali, enquanto você tá, é o que você pode fazer, e depois a gente vai ajustando. E se você não tiver o plano, né, que é essa primeira conversa, você não sabe nem o que você deve fazer. Falando de negócio, o que é o plano de negócio? Você tem que começar pelo plano de negócio, você não tem que começar pela comprar o terreno. Nem ter o dinheiro, tem que fazer o plano para saber quanto eu preciso e o que eu preciso. E com o plano, às vezes, você chega lá no investidor, você faz o seu pitch, você consegue montar um negócio sem ter dinheiro, ou pelo menos uma parte dele. Eldo, como eu disse, chegando no final, eu queria agradecer e queria que você deixasse alguns conselhos. Quais, assim, 2 conselhos que você pode deixar para quem assiste, para quem nos acompanha. E se você ainda não segue nosso canal, entra lá no YouTube, Podbem, ou no Instagram, Podbemcast. Acompanha, toda semana tem sempre algo novo, insights novos, empresas novas. E se você tem um negócio e quer anunciar a sua empresa, a gente tem uma plataforma chamada podbemempresas.com. Essa plataforma, o objetivo dela é ter empreendedores brasileiros que têm negócios fora do Brasil. Às vezes o seu negócio é de limpeza, às vezes o seu negócio é um posto de gasolina, ou é um business que não é caracterizado por ser um produto brasileiro. Não dá para identificar como brasileiro. Mas entra lá, cadastra o negócio que o público que acessa a nossa plataforma, ela procura apoiar empreendedores brasileiros. Às vezes você tem uma franquia do McDonald's. Então, eu vou comer num lugar onde que eu possa apoiar a comunidade como um todo. Eldo, deixa lá os 2 ou 3 conselhos, dicas, ou pela sua experiência, para quem quer vir para o Canadá, para quem quer empreender, quem quer seguir a carreira, às vezes de advisor, ou quem quer tocar o seu próprio negócio, pela sua experiência de vida, 2 ou 3 conselhos que você poderia deixar aí para quem está nos assistindo. Eu quero me apoiar no ombro de pessoas que vieram antes de mim, e aí eu vou falar um pouco de uma frase que eu ouvi várias vezes, assim, mas eu associo sempre com o pai de um amigo meu, de várias pessoas que eu ouvi, mas assim, a vida é dura para quem é mole. Sim. Então, qualquer coisa, qualquer projeto na vida que você pretende fazer, seja uma imigração, seja abrir uma empresa, seja mudar de cidade, não vai ser fácil, vai ter dificuldades, mas tenha resiliência. Então, a vida é dura para quem é mole, né? E a outra coisa é pegar a frase que eu falei do meu pai sobre a questão do dinheiro, né? Sobre o planejamento financeiro, o dinheiro é feito para gastar e para guardar. Não viva só o presente e não pense só no futuro. Faça as 2 coisas. Porque isso aí vai fazer muito bem para você, vai fazer muito bem para sua família e quem depende de você também. Então, você vai resumir assim um pouco dessas 2 coisas. Porque a resiliência e a questão financeira, o planejamento financeiro, acho que são as coisas que eu queria deixar dessa nossa conversa de hoje. Ótimo. Mais uma vez, obrigado. Eldo, obrigado para quem nos assistiu, que acompanhou esse episódio. Se você ainda não investe, já tem aí agora um consultor que você pode ligar, pode entrar em contato. Se você tem curiosidade para saber como começar, às vezes você não sabe nem por onde nem quanto. Então faça isso, acompanhe aí a história dele, entre em contato com ele. Se você não nos segue, mais uma vez, entre aí no nosso canal, subscribe, todo vídeo novo, todo episódio novo que a gente postar, você vai ser notificado. Obrigado mais uma vez, continue conosco, que a gente tem muita história de muitos brasileiros aí que empreendem fora do Brasil. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, muito obrigado, amigo. Muito bom.